Nesta manhã vamos receber mais uma porção da palavra. Está conosco o pastor Edmilson José de Lima, nosso amigo de vários anos. Eu tive a honra, eu pastoreava ali a região norte, o estado do Tocantins, em grande parte, a região sul do Pará, Redenção, Conceição, e o campo muito grande. Aí eu precisei de um obreiro, entregar um pouco do campo para aliviar a carga. E aí nos inspirou o pastor Edmilson, ele era auxiliar do pastor Wagner Marques, aqui em Umas, próximo de Goiânia. Isso foi nos anos 90, 93, 94, por aí. E ele foi, aceitou o nosso convite e está lá militando ali na região sul do Pará, Redenção, Conceição do Araguaia, aquela Santana do Araguaia. E o moço desbravador tem me dado muito orgulho, o ministério do pastor Edmilson. Trabalha com afinco, com a alma, com amor, com carinho. E eu tenho visitado ele assim esporadicamente e tenho visto quão maravilhoso que está o trabalho ali. É tão bom você entrega um campo e depois volta e vê que a coisa está bem melhor, bem assistida. É tão lindo, é tão lindo. É o caso lá de Minas. Esses dias eu liguei lá, os irmãos falam: nós estamos felizes com o reverendo Honório aqui, muito bom. Eu fico feliz. Ruim é você entregar um campo e depois ter que reassumir, porque a coisa ficou pior, não é? Mas é tão bom essas coisas, ter continuidade. E o pastor Edmilson tem tido esse zelo, esse amor, e a coisa está desenvolvendo. E ele, como um bom companheiro, de vez em quando visita a gente, não é? Ele está aqui hoje, pregou para nós ontem lá em Taguatinga, um sermão maravilhoso, e vai pregar agora de manhã para nós e à noite também. Está com ele a sua esposa, a sua filha, a sua neta. Fica de pé, por favor, irmãs. Sua esposa, irmã, eu estou ficando velho, mas esqueço o nome. Irmã Iraci, sua filha, irmã Elionai, sua neta é a mais de cá. É a irmã... Kelrielri. Esses nomes importados. Kelrielri. Ela falou que é uma moça desimpedida, viu? Os rapazes podem dar uma olhada nela ali. Kelrielri. Eu perguntei para ela se ela gosta do mais moreninho, mais branquinho. Ela não quis falar. Mas vocês tenta aí o mais branquinho. Se não der, o mais moreninho vai lá. Temos também o irmão, veio lá da África. Cadê ele? Fica de pé, irmão. Aqui está, veio lá da África, lá do lado de lá da África. Na África é muito grande. Moçambique fica na costa de lá, da África. Ele veio da cidade de Beira, o pastor Augustinho, e agora é o pastor Jerônimo, lá de Beira, na África. Está fazendo faculdade aqui na UNB, da Asa Norte. Como é que chama? Intercâmbio, né? Vai ficar 6 meses aqui, depois volta para terminar lá. Bem-vindo. Solteiro? Solteiro, né? Aí, ó, a sobrinha do pastor Edmilson está aí, a neta, né? Amém. Bem-vindo, Deus te abençoe. Sinta em casa, viu? Sinta em casa. Deus te abençoe. Irmão, Deus te abençoe. Todos vocês são família de Deus. Aqui é todo mundo bonito. O mais feio sou eu. Ainda sou mais ou menos, né? Mas aqui é tudo bonito. Gente, família de Deus. Sinta em casa. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos em nome de Jesus. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber o pastor Edmilson. Com toda a liberdade do Espírito, vai pregar para nós agora. Aqui o microfone está ruim, irmão. Troca aqui para nós a pilha. Troca a pilha aqui. Louvado seja Deus. Sinta aquela brisa do Espírito Santo aqui para abençoar, falar a palavra. Jesus, cura de vida, milagres, prodígios, maravilhas, cura divina, a palavra falada
promove cura para a alma. Jesus Cristo. Deus te abençoe. A liberdade. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito, a paz do Senhor Jesus, ser com cada um de nós nesta manhã. É uma honra, é um privilégio poder estar com o pastor Adalto, juntamente convosco. Ontem, como ele disse, nós estávamos ali com os irmãos em Taguatinga, né? E Deus nos abençoou com a sua palavra. Eu creio que Ele nos há de abençoar agora, né? Com a sua palavra. A sua mesa nunca fica vazia. Temos uma mesa farta. Só não come quem não tem apetite. Mas eu creio que nesta manhã, quem não tem apetite, seu apetite vai abrir. E você vai comer. Né? Você vai se alimentar. Quem não alimenta, fica fácil de pegar doença. Então tem que alimentar. E Jesus disse que não é só de pão que nós vivemos, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? E eu creio que Deus vai continuar nos falando nesta manhã, alimentando as nossas almas. Agradeço ao pastor Adalto por ter dispensado a mim esta confiança de poder falar a vocês. A gente vai convidar a igreja então para se colocar de pé. Me parece que assim está lá na tela a escritura oficial. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 10 e 11. Eu estou com vontade de ler a Bíblia convosco. Eu tenho o capítulo 29, o 30 e o 31. E se o Senhor nos permitir, então nós leremos juntos estas escrituras. Eu já tenho pregado em outros lugares este mesmo assunto. E me veio ao coração, por ser uma escola, uma manhã, falar aos irmãos a respeito desse mesmo assunto. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. A irmã Iraci está ali. Assentai-vos, amados. Vamos ouvir. Glória a Deus. Sou grato, Senhor, por todas as provas
provações que me fazem crescer em ti, pra te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil entregar todo o meu ser e confiar, e as tuas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim. A voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter e suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me dará e lhe darei louvor. A minha vida é tua, ó Deus, se cumpre em mim os planos teus, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero andar. E quando vem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim. A tua voz, assim, ó Deus, eu quero ouvir. Pois quando vem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim. E a tua voz, assim, ó Deus, eu quero ouvir. Amém. Deus continue abençoando a irmã Iraci. Meus irmãos, se você não estiver satisfeito com o que você está colhendo, então você deve mudar o que você está plantando. Porque segundo o irmão Brana, aqui na mensagem A Brecha, mensagem que foi pregada pelo irmão Brana, entre as eras e os selos, ele disse que esta é uma lei de Deus: colher o que planta. Ninguém pensa em plantar melancia e colher abacaxi, ou plantar abacaxi e colher melancia. Plantou abacaxi, terá que colher os seus abacaxis. E se não está satisfeito com o que está colhendo, tem que mudar o que está plantando, né? Então, no parágrafo 110, ele diz:
há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher. E no parágrafo 111, ele disse: a semente contaminada de Adão tem contaminado e destruído absolutamente a terra. Você sabe o que diz a Bíblia? E por que ele fez isso, a semente contaminada de Adão? E por que ele fez isso, a semente contaminada de Adão, Deus irá destruí-la. Vocês querem ver isto? Eu tenho anotado aqui. Passemos para o Apocalipse capítulo 11 e descobriremos. Iraram-se as nações e veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas. Dar a recompensa é o tempo que os profetas vão colher o que eles plantaram, dar o galardão aos teus servos e aos santos, e aos que temem o seu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então haverá uma colheita, né? O profeta irmão Branham disse que está havendo um aceleramento no amadurecimento do joio. O joio será colhido e atado em feixes e será lançado no fogo. Mas os justos também serão colhidos e será levado para o seio de Abraão, para a glória de Deus. E como nós ouvimos o pastor Adalto explicando aqui a respeito da paz, eu acredito que todas as famílias que têm tido a revelação das Escrituras Sagradas e têm acolhido a mensagem do profeta irmão Branham, diante de todas estas promessas que foram citadas, estão em paz, não está? Quem está em paz? Aqui, levante sua mão. Paz é sinônimo de repouso, de descanso. Os cristãos não são desesperados, desequilibrados, porque o Consolador está do nosso lado, não está? Diga comigo, quem tem Jesus, tem tudo. Tem tudo, nós temos tudo. Nós somos possuidores de todas as coisas. E a nossa fé é esta, é chamar as coisas que não são como se já fosse. Você pode dizer, eu não tenho isso, mas eu já tenho. Eu já sou possuidor disto. Isso já é meu, né? Só ainda não estou usufruindo, mas potencialmente é meu. Os mansos herdarão a terra. A terra é nossa. A terra é nossa. Aí para que desesperar? Eu costumo dizer assim, ó, as bênçãos não tem que correr atrás de nós, é só nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós as encontraremos. Elas estão aí, ó. Não tem que fazer novena, não tem que fazer sacrifícios de tolos. É só andar nos caminhos do Senhor. É o Salmo 128. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus. É isso aí, ó. Você é feliz, você é bem-aventurado, rapaz, moça, famílias, se andar nos caminhos do Senhor. Não existe prosperidade, não existe felicidade fora dos caminhos do Senhor. O resto é bobagem, é miragem, é fantasias. Aleluia. Agora, voltemos aí ao versículo que nós lemos. Eu gostaria que você permanecesse com as suas Bíblias abertas.
Nós vamos ler a mensagem de William Branham. A mensagem do irmão Branham era a Bíblia. Eu sei que nós estamos vivendo numa época que existem os pregadores que colocaram a mensagem de um lado e só lê a Bíblia. O tempo do irmão Branham passou e agora é nossa, nós é que somos profeta. E aí deixou a mensagem do irmão Branham de um lado. Já tem outra ala que não lê mais a Bíblia, só a mensagem. Então, nós cremos que nós estamos no centro da coisa. Ainda estamos no centro da coisa. Cremos que existem pregadores que estão no centro da mensagem. Nós entendemos que a Bíblia ficou nova para nós depois que nós encontramos a mensagem de William Branham, não é verdade? E ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela não vai perder o seu valor. William Marion Branham foi reconhecido por nós como um verdadeiro profeta, porque ele nunca deixou de pregar a Bíblia. Eu amo a Bíblia, diz o irmão Branham, é a palavra de Deus. Você ama a Bíblia? Então levanta ela assim. Aleluia! Todo cristão deve ter uma Bíblia. Não só em cima da mesa, mas todos os dias lendo a Bíblia. Irmão Branham disse como se aprofundar no amor de Deus é lendo a Bíblia e orando. Quando você toma uma mensagem dessa para ler, você está lendo a Bíblia revelada, esclarecida. Billy Paul disse que a Bíblia é a mira da frente e a mensagem é a mira de trás. Sem a mira de trás fica difícil para o camarada acertar o alvo. É o que as denominações fazem, eles só têm a mira da frente, mas não tem a mira de trás. Mas nós temos a mira da frente e a mira de trás. Nós cremos nos profetas, nós cremos nos pastores, nós cremos nos evangelistas, nós cremos nos mestres e apóstolos, porque isso é para a perfeição da obra do Senhor em seu ministério. Aleluia. Glória a Jesus. Então no versículo 10, há Bíblias que tem a tradução assim: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Na minha Bíblia está: agora me tem vindo ao coração de fazer um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que a sua ira, para que o ardor de sua ira se desvie de nós. E eu aconselharia, é claro, se você está sentindo bem com a maneira que você vive, que você age em sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, você está se sentindo bem com a maneira que você está se portando lá no seu trabalho, na escola, tudo bem. Mas se você não está se sentindo bem, você vai ter que fazer uma mudança. Mudar a forma de plantar, para que você possa colher. Você está colhendo algo que você não está feliz, não está satisfeito. O retorno do seu patrão contigo, dos colegas do trabalho com você, o clima, a atmosfera que está tendo em sua casa, filha com o pai, com a mãe, com os próprios irmãos. Na verdade, a gente pensa assim: fulano tem que mudar, ciclano tem que mudar, mas nunca pensa, eu tenho que fazer uma mudança. Mas vamos olhar para nós e vamos decidir se não estamos satisfeitos. Se estiver satisfeito, continue, está tudo bem, está fazendo uma ótima colheita, está tendo resultado benéfico, não é? Mas se não está, precisa de abrir o coração nesta manhã,
abrir o coração para as recomendações, os ensinamentos do sacerdote. Você vem aqui para isso, para que você possa prosperar, tanto financeiramente quanto espiritualmente, até moralmente. Precisa de abrir o coração. Para isso, vamos usar esse termo, o que o rei Ezequias usou, porque ele falou aqui com algumas pessoas. Está vindo ao meu coração esse sentimento de fazer um concerto, de fazer uma aliança com o Senhor. Vamos dizer juntos: eu estou resolvido. Está descendo no meu coração esse sentimento de fazer uma aliança, um pacto, um acerto com o Senhor Deus, para que Ele possa desviar de mim essa maldição, para que Ele possa abrir a porta do meu trabalho, tirar essa doença da minha casa. O irmão Brana disse que preferia ver as pessoas acertando, né, umas com as outras, do que alimentar raiz de amargura. Meu Deus, eu sei que a igreja nunca sobe no nível mais alto de fé do que o seu pastor. Isso pesa muito ao meu coração. Seguir a paz com todos, e a santificação é a recomendação do apóstolo São Paulo em Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz, é tão bom viver em paz, não é? Se semear paz, ao invés de semear contenda. Se você semeia contenda, você vai colher o quê? Se você semeia razões, e sentimentos, e dores, e ais, o que você vai colher? Esse sentimento de revolta levou a surgir um país, uma nação de comunistas, não é? Revoltados, e levou eles a serem incrédulos, não creem mais nada, não creem nos homens, não creem nas pessoas, não confiam mais em ninguém, e nessas alturas eles acham que estão confiando em si mesmos, eles duvidam de si próprio, e a dúvida leva a pessoa a ficar fraco, desprotegido, mas a fé, aleluia, remove montanhas, tira os obstáculos. Então, mais uma vez, vamos dizer: eu estou resolvido a fazer uma mudança. Aleluia, glórias a Deus. Eu li esse parágrafo aqui para basear a questão do plantar e do colher. E é o que o mundo está plantando. O irmão Brana diz aqui no parágrafo 112, quando você vê o pecado correndo nas ruas, quantos neste domingo à noite, quantos adultérios serão cometidos nessa cidade nesta noite? Quantas mulheres violarão os seus votos matrimoniais neste pequeno oco de terra, aqui chamado Jeffersonville? Quantos casos de aborto você acha que são registrados em Chicago? Em 30 dias, são entre 25 a 30 mil por mês, sem contar os que não são registrados. Quantos uísque bebido? O que vocês acham que acontecerá com Los Angeles? Quantas vezes o nome do Senhor tem sido tomado em vão? Aqui em nossa cidade, hoje, eu pergunto: está melhor do que foi ontem? Não, só depravação, só desrespeito. A terra está contaminada com essa depravação. Os filhos sendo incentivados pelos pais, então eles colherão o que eles plantam. Hollywood colherá o que ela está plantando.
as famílias colherão o que eles estão plantando. Então, queridos, eu gostaria de que nós aprendêssemos aqui um pouquinho com o rei Ezequias. E eu quero falar, lendo a Bíblia, desse rei Ezequias. Eu creio que nós vamos nos espelhar, deixar ser incentivado pela atitude, pela fé deste rei Ezequias. Se é que temos que sofrer algumas influências, vamos deixar ser influenciado por boas influências, não é? De sucesso, de aprovação de Deus. O irmão Brana pregou a mensagem, a influência de um homem sobre o outro, baseado aqui na vida de Uzias e Davi. E eu sei que Davi se inspirou muito no rei Uzias, foi um homem de sucesso. Isaías, o que eu disse? Não, Davi, eu falei Davi, perdoe, é Isaías. Isaías foi influenciado demais pelo rei Uzias. Mas enquanto ele estava vendo o rei Uzias, ele não podia ver o Senhor. Ele não podia ter todo o tempo a sua influência em cima do rei Uzias. Porque Uzias foi fazendo coisas boas, coisas agradáveis ao Senhor, foi fazendo, até que um certo dia ele se ensoberbeceu e achou, pelo fato de Deus ter abençoado ele tanto, ele podia fazer o que os sacerdotes faziam. E por certo Isaías estava olhando para ele, se inspirando, aprendendo com ele. Até aí estava bem demais. Mas você vai notar que Davi só foi ver o Senhor. Isaías, por que fala Davi? Isaías só pôde ver o Senhor depois que Uzias morreu. Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e o seu séquito encheu toda a casa, a sua glória encheu toda a casa. Ele só pôde ver a glória de Deus, ele só pôde ver a manifestação de Deus mesmo, depois que Uzias morreu. E eu fico pensando, quantos de nós vamos ter que matar Uzias? Porque Uzias permaneceu no trono, e Davi olhando para o trono, vendo Uzias, Davi, Isaías. Que coisa! O Davi está querendo falar nesta manhã. Mas o Isaías só via Uzias no trono. Só via Uzias no trono. Só falava de Uzias. Então Uzias tinha que morrer. E era Uzias que dominava a vida do profeta Isaías. Dos amigos vestiam um vestido mais chique, sandália e aquela coisa. E na igreja, vinha lá com aquela sainha toda amarrotada, chinelinha no pé. Não, não é assim não. Quem concorda comigo, diga um amém. Fazer uma passarela de modas não é o nosso espírito, não é, pastor Adalto? Mas também nós não podemos fazer assim uma passarela de maltrapilhos também, não, é? Afinal de contas, você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. Toda a terra estava em calamidade. 3 anos e meio que não chovia. Mas a viúva tinha 3 refeições, diz o irmão Brana, por dia. Porque ela colheu um profeta e fez e deu o primeiro para o profeta de Deus. O azeite não faltou na sua vasilha, a farinha não faltou na sua panela, e o próprio filho que estava à beira da morte foi restaurado. Aleluia! O irmão Brana pregou a mensagem dos investimentos. Ao invés de investir em coisas fúteis, por que não invista em Deus? Jovens, maridos, esposas, nós recomendamos às jovens, quando vai casar, olhar se o jovem,
ele é dizimista, se ele é de oração, se ele está sempre na casa de Deus, se as mensagens dele estão tudo grifadas, se ele lê a Bíblia, se ele é cuidadoso. É assim ou não é? Não é? Mas às vezes quer casar com ele, com ela, simplesmente por um belos pares de olhos, um corpo bem formado, ou talvez porque o pai dele é rico, os pais têm muito dinheiro. Não, não é assim. Os princípios, os filhos de Israel e de Judá que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Aí salta para o versículo 10. E a Zacarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer da casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobrou com abundância. Porque o Senhor abençoou o seu povo. Gente ridícula, de mão fechada, você pode notar que são os mais que pedem. Mas pessoas que às vezes não têm, mas têm o seu coração aberto para dar, são justamente aqueles que mais recebem, e recebem com abundância. Cristão não pode ter coração fechado para ajudar. O próprio apóstolo diz que se alguém vir ter com você, com fome, sem roupa, sem remédio, aí você diz: eu vou orar por você. Você não fez nada. Pregar um sermão para ele, você não fez nada. Você tem que dar para ele o que ele está em necessidade. E ainda tem um detalhe: sem fazer acepção de pessoas. Às vezes até você lembra, ele está passando por isso por causa da rebeldia dele, por causa da desobediência, de uma situação. Mas ele bateu na minha porta. Ele bateu na minha porta. Nosso coração não é vingativo. Aleluia. Nosso coração é misericordioso. Deus confiou em mim isto, então toma lá, meu irmão. Dê glórias a Deus, irmãos. Aleluia. Graças a Deus que você tem. É melhor ter para dar do que você ter que viver mendigando. O povo de Deus não mendiga. Se serve a Deus, ele não mendiga. Não tem como. Tem a igreja, tem o pastor, porque ele é fiel, está passando por um mau tempo, uma prova, mas isso não foi todo o tempo, não será por todo o tempo, é uma prova. A igreja entende muito bem essa fase. É ou não é? E você é de oração, você é dizimista, é ofertante, por que está passando por essa prova? Deus está confiando em você. Você viu como é que é? Você faz um autoexame e vê que você é fiel a Deus, você admite que é só uma prova. Isso vai passar, tudo passa. Nós temos aprendido assim, que os tempos ruins passam. Tanto quanto as coisas boas também, tudo passa. E nós temos que enfrentar qualquer situação como cristão. Equilibrado, posicionado, como cristão. Mas o Azarias dá aqui o testemunho. Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve que comer e de que se fartar, e ainda sobrou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobrou todas estas coisas. Mas aí, irmãos, o tempo está indo, mas aqui no versículo 20 do capítulo 31, e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor Deus, seu Deus. E em toda a obra que começou no seu serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. Mas aí está tudo bem, abundância, alegria. O povo agora tinha um rei, o povo agora estava todos animados, com fé, todos. Aí o inimigo levantou contra ele.
contra eles, contra o rei. Porque é assim, se as coisas estão indo bem nas nossas vidas, a gente tem que estar preparado, porque o inimigo se levantará. Ele não está satisfeito com você vir à igreja. Ele não está satisfeito com suas alegrias, os testemunhos que você dá, a conversão que as pessoas estão tendo. O inimigo não vai ficar feliz com isso, satisfeito, ele não vai deixar isso por menos. Ele vai imobilizar todo o inferno e se levantará contra você. Mas aí nós temos a palavra: mais é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Vejam só, aí no capítulo 32, no versículo 2, começando no versículo 1, o tempo está indo, mas vamos aqui. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra cidades fortes, e intentou separá-las para si. É o que o inimigo não quer, unidade. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, saltem comigo para o versículo 6. Isso é Ezequias, vendo que Senaqueribe estava contra e queria guerra. Então no versículo 6 diz assim: e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração dizendo. Aí eu lembro daquele espia que foi lá e de uma forma animado subiu na pedra. Quem foi? Josué. O Espírito Santo é o nosso Josué. Ele nos dá ânimo para enfrentar o inimigo, seja em qualquer situação. E essas palavras do Ezequias, olha bem: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nestas palavras. Irmãos, vamos nos descansar nessas palavras, vamos nos descansar nessa mensagem, vamos nos descansar nesta igreja. Essa igreja dá primazia para a mensagem. Primeiro Deus. Descansa, Ele está no comando, Ele está no controle, Ele conhece todas as coisas, tudo está em perfeita ordem, não tem que desesperar. Esse camarada, Senaqueribe, o pai dele era o Tigrades. Está lá na história. Senaqueribe disse assim para o povo, na intenção de desanimá-los: Ezequiel está delirando. Vocês não têm dinheiro, vocês não têm... Aliás, agora até que tinha, né? Mas vocês não têm exército. Vocês não têm metralhadora, não têm canhão, não têm armas ainda. E vocês, escuta, quando o pai dele, que é Acaz, tinha tudo isso, não pôde vencer meu pai, o Tigrades. Agora você acha que ele vai vencer eu com todo o meu exército? Não vai vencer, dizia Senaqueribe. E outra coisa, aí ele começou a divulgar escrito que o Deus das outras nações era Deus, e o Deus de Israel era um Deus fraco, fracassado, um Deus perdedor. E Ezequias está incentivando vocês a adorar esse Deus que a gente não vê, que a gente não pode pegar. Aí, irmãos, aí a coisa ficou feia. Aí a coisa pegou para o Senaqueribe, porque enquanto o Senaqueribe estava falando contra o povo de Deus, Deus estava tendo até uma tolerância. Mas o Ezequias chamou o profeta Isaías e disse: vamos orar, nós dois juntos, vamos falar com Deus. E Ezequias começou a falar com Deus assim: pai, enquanto estava falando comigo, contra mim, contra a minha gente, tudo bem, nós não somos nada mesmo não, mas agora mexeu com o senhor, por favor, pegou uma coisa pesada agora, e eu tenho certeza que o senhor não vai deixar por menos, o senhor não vai deixar por menos.
e a oração chegou aos céus. Sabe o que Deus fez? Enviou um anjo destruidor. E foi só caindo gente por terra. O exército de Senaqueribe morreu. Sem Israel levantar a mão, o Deus dos céus enviou, não foi uma legião de anjos, foi um anjo só. Os chefes maiorais, está acontecendo uma coisa lá entre nossa turma lá, está acontecendo um trem esquisito lá, é só gente morrendo, vamos embora. Saíram correndo, chegou lá no acampamento, e os que estavam lá, os viram chegando ali todos espantados. Só vocês são covardes, deixaram de enfrentar aquela raça de pobres, de fracassados. Por essa razão vocês vão morrer. Mataram eles, atribuindo covardia. Mas só que o que aconteceu passou para as outras nações, e as nações entenderam que quem entrasse contra Israel seriam dizimados, seriam destruídos. E aí os reis chegavam para Ezequias, tentando fazer aliança com Ezequias, buscando a paz com ele. Tenho certeza que muitos reis chegou assim: Ezequias, se começa aí que alguém está dizendo que nós é contra você. Não, nós somos seus amigos. Inclusive eu trouxe isso aqui para vocês. Chegava outro, eu trouxe isso aqui. Chegava outro, eu trouxe. Não tem ninguém em guerra com você. O que é isso? Eu fiquei sabendo que tem um anjo destruidor aí. Eu fiquei sabendo que existe um detonador aí no meio de vocês. O que é isso? Nós nunca nem pensou. Somos amigos. Precisar de alguma coisa? Pode mandar. E aí a Bíblia diz que ali foi só bênção. Israel prosperou e Deus com eles. Se Deus está contigo, irmã, a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado, é a iniquidade. Mas se nós fazemos um autoexame e vemos que está tudo bem, nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, siga confiado, amém? Ele é por você, não vai ficar toda a vida assim não, porque você resolveu, abriu o coração para fazer uma mudança, deixar de fazer isso que estava desagradando a Deus, para fazer isso que agrada a Deus. Amém? Não há como ir contra nós. O Deus de Israel é o nosso Deus. Deus continue nos abençoando com a sua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Esse Ezequias sou eu, é você, cada um de nós. Você é esse Ezequias. A coisa estava tudo errado. Não importa se seu pai deixou seu lar todo detonado, sua mãe, seu marido, sua esposa, isso não justifica. Não justificaria Ezequias ficar dizendo, culpa do meu pai, o rei Acás. Cabia a ele, agora era tempo dele. Estamos vendo aí o PT acusando o PSDB. A culpa é do PSDB. Ora, faz 12 anos que eles estão no governo, por que não consertou então? Não é? Isso acontece muito conosco individualmente. Precisamos acusar um ou outro. Ezequias determinou colocar em ordem a vida espiritual. Você viu aí? A vida material não irá bem se a vida espiritual não estiver bem. E você viu, era tempo de divisão. Tinha criado através daquele maldoso rei Jeroboão. Ele dividiu o reino, era só Israel. Mas dividiu, criou Judá e Israel, 2 reinos, 2 governos. E
e você viu no capítulo 30, verso 25, quando Ezequias pôs a coisa em ordem, as coisas cantaram no mesmo tom de Deus. É igual a música. A música tem 4 coisas que não pode deixar de ser observada. Ela tem que ter melodia, sinfonia, harmonia. Tem que ter ritmo, melodia, sinfonia para ter harmonia. Ritmo, melodia, sinfonia, aí há harmonia e sai aquela bela música. As coisas têm que estar nos trilhos. Quando Ezequias pôs as coisas nos trilhos, até Israel, veio gente de Israel, que tinha dividido, estava dividido, mas houve admiração do povo do outro lado, que tinha saído, tinha dividido, estava em política, essas políticas religiosas, é meu grupo que está certo, é meu grupo que está certo. Se você entrar em Deus, você vai causar apetite naqueles que estão sem Deus, eles vão querer desse alimento que você está alimentando. O que responde isso é batismo com o Espírito Santo. Politicagem não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é você dispor a ser cheio do Espírito Santo. Quando Ezequias se dispôs a ser cheio do Espírito Santo, consertou a casa. Fazia 16 anos que ceia não era ministrada mais. Consertou a casa, restabeleceu o altar, a comunhão. Veja no verso 25 do capítulo 30. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel. Veio gente de Israel para ver aquilo. Causou admiração. E veio gente de Israel que tinha dividido, criado esses 2 reinos. Veio de lá admirados de ver Deus voltando a tratar com o povo. Admirados com a bênção de Deus. Esse é o maior evangelismo que existe. Seja cheio do Espírito Santo e você vai provocar admiração nos outros. Não tente querer dizer, você tem que ser meu. Não, provoque sede, que quem é de Deus virá. Veja, vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá, estrangeiros, pessoas que não eram crentes, vieram admirados com aquele posicionamento que Ezequias... Alguém tem que tomar um posicionamento. Esse posicionamento que Ezequias tomou. Em palco de guerra, alguém tem que tomar iniciativa de negociação de paz. E aprendemos aqui domingo passado, daquele grande estadista que disse: em minha vida pública, tudo de bom que eu vi acontecer foi pelo lado dos moderados, não pelo lado dos exaltados. Sejamos cheios do Espírito Santo e todas as bênçãos acontecerá. Não haverá rei da Síria ou de lugar nenhum que vai te vencer. Rei da Síria, Senaqueribe, de nariz empinado, que todas as nações que ele investia, ele estava acostumado a ganhar batalha. Agora vem... Deus não precisou de mandar uma miríade de anjos. Mandou um só anjo. Um só anjo foi o suficiente para investir contra o Senaqueribe com o seu exército, que o exército da Síria naquele tempo era muitos soldados. E venceu a todos. Um anjo só. Creia no anjo do Senhor, irmão. Esteja bem com Deus. Conserte o altar da sua vida, irmão e irmã. E creia, confia, não fique com medo de ladrão, de sequestro, de roubo. Creia no anjo do Senhor. Se você estiver bem com Deus, certo de Deus, essas histórias se repetirão. Você é esse Ezequias. Você é esta Ezequias.
Deus não falha. Deus não falha. Pega esse DVD, ouça, repita, ouça de novo e te anime. Você que está desanimado da vida, te anime ouvindo esse DVD, essa pregação, essa escola de hoje. Conserte o altar, conserte sua vida com Deus, põe em ordem as coisas. Volte a ser dizimista na casa de Deus, você verá a fartura, Malaquias 3 se cumprindo na sua vida. O mundo pode estar morrendo de fome, mas na sua casa não faltará alimento, porque Malaquias 3 diz que vai ter fartura. Falta nós ler a Bíblia e deixar a Bíblia se cumprir em nosso meio. As bênçãos voltará. 16 longos anos de miséria, mas quando Ezequias determinou colocar a vida espiritual, veja bem, vida espiritual em ordem, as bênçãos materiais voltaram a existir. Deus nos ajude a pensar nessa lição, e houve admiração por aqueles partidários que tinha dividido Israel, ido após Jeroboão, feito até igrejinha no caminho, não deixava o povo ir a Jerusalém, fazia igrejinha no caminho para o povo não ir no templo, lá onde estava Judá. Jeroboão, quando isso foi quebrado, voltaram a congregar no mesmo templo. Ezequias, que história linda aprendemos, né, irmão Valdinei? História linda. Famílias, o senhor tem essa experiência, famílias de sangue ter que estar dividida por causa disto. Para que é isto, gente? Falta de Deus para voltar a congregar na velha Jerusalém de novo. Isso é tremendo essa história. E a Bíblia sempre ela é atualizada, está falando de fatos de hoje. Pegando história, isso já faz quantos mil anos? 2, 4, mais de 4 mil anos que isso aconteceu. Não, 3 mil anos, né? 4 foi Noé, até Noé. Em torno de 3 mil anos que isso aconteceu. E no entanto, hoje isso, como boas coisas repetem coisas ruins, como Salomão disse, nada novo, tudo que era já foi, que está repetindo. Mas Paulo nos lembra em Coríntios 10, lembrai-vos, ao ler a Bíblia, lembrai-vos de vós mesmos. Aí você lembra da oração do irmão Nervel: Senhor, ajude ele e ela e tem misericórdia de mim quando estiver passando por casos semelhantes. Amém? Vamos orar? Cadê o microfone, irmãos? Ah, levou para lá? Irmão Valdinei, o senhor ora aí mesmo, ora daí. A igreja vai vir no altar orar, e vocês vão cantar aqueles 2 hinos, Madrugada e Voar. Irmão Valdinei e a família irão cantar os 2 hinos enquanto a igreja despede. Vamos orar agradecendo por esse culto. Valeu a pena você vir aqui? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Valeu a pena ter vindo a essa escola nesta manhã. Cada culto é um culto. Cada culto é um culto, é Deus nos falando. Possamos voltar para casa pensativo nessa história de Ezequias. Tem muito a ver conosco. Nossa vida material, conjugal, espiritual. Se o espiritual estiver errado, não esperemos boas coisas no natural. Ora, irmão Valdinei, vamos orar. Senhor todos. Nosso Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pela essa maravilhosa manhã que tivemos aqui, ó Pai, em torno da Tua presença, ó Deus, onde o Senhor, através da Tua palavra, ó Deus, nos alimentou, ó Pai, nos encorajou, ó Pai, que possamos, ó Pai, ter a fé, ó Pai, que os antigos tiveram, ó Pai, e foram vencedores, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a cada irmão, ó Pai, que nós possamos esvaziar de nós mesmos, ó Pai, e enchermos do Teu Espírito Santo, ó Pai, é porque disso é que nós precisamos, ó Pai, da Tua unção em nossas vidas, ó Pai, mudando, ó Pai, nossas ações, ó Deus, tirando o nosso eu e colocando
operando, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em teu nome santo. Amém e amém. Aperte a mão do seu irmão, de sua irmã, venha orar no altar, volte para casa, tenha um bom dia. Às 4:30 da tarde estejamos aqui para o culto da noite. Deus os abençoe, volte em paz para os seus lares. Cante, irmãos, cante. Madrugada enluarada, dobro os meus joelhos para orar. Quero conversar com meu Senhor, sua presença quero buscar. Tenho muito que agradecer pelas bênçãos que Ele me traz. Não sou nada para merecer todo este bem que Ele me faz. Agradeço pelo meu trabalho, pelo dom sublime da canção, por minha família abençoada, pela minha igreja, os meus irmãos. agradeço por minha saúde, Pelo pão que não deixa faltar, pela salvação de minha alma. por eu ter no céu o meu lugar. Obrigado, Jesus, meu choro é de alegria. Obrigado, Senhor, por me dar mais um dia. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde, pelo dom sublime da canção. Te agradeço, ó Deus, pela minha família e pelos meus irmãos. Graças te dou, Senhor, pelo meu pastor, pelo nosso profeta e pela nossa eleição. Agradeço pelo meu trabalho, pelo dom sublime da canção, por minha família abençoada, pela minha igreja e meus irmãos. Agradeço por minha saúde, pelo pão que não deixa faltar, pela salvação de minha alma, por eu ter no céu meu lugar. Obrigado, Jesus, meu choro é de alegria. Obrigado, Senhor, por me dar mais um dia. Nessa madrugada enluarada,